coisas assim, que a gente até produziu. Tem algumas produções aqui. Tô devendo chocolate pro povo. Tô devendo isso. Eu tenho certeza que ninguém esqueceu disso. Mas aí eu vou, quando a gente voltar, eu não vai ser a melhor produção, não. Todo mundo vai ganhar chocolate agora, porque a gente vai ter que comemorar. Érica e Felipe vão me cobrar também, porque estão lá na sala, então vão ganhar chocolate. Certo? Mas, enfim. E aí a gente viu, né, algumas produções de alguns textos e eu mando uma listinha, mas todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar agora. Mas eu vou pegar as produções que estão comigo e vou dizer que foram aquelas que se destacaram, né? Nos contos lá de terror que vocês produziram. Ficou massa, ficaram incríveis, todas. Certo? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai começar, seguindo a postura de vocês, a falar sobre texto jornalístico, certo? Então a gente vai dar uma introduçãozinha sobre alguns tipos de texto jornalístico, tá? E a gente vai parar na crônica, porque ela é um pouquinho mais extensa do que os outros. E aí eu acho que, pelo meu planejamento, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí no chat, tá certo? E aí a gente vai sanando essa dúvida no decorrer, tá? Vou compartilhar aqui. Não pode também levantar a mão e pedir para falar. Pronto. Ótimo, Felipe. Tá dando para ver, né? Tá. Beleza. Pronto. Texto jornalístico. O que é um texto jornalístico, né? Então, vamos ver aqui a definição. Deixa eu botar para exibir a tela toda aqui. Pronto, texto jornalístico é aquele que aborda um fato de maneira objetiva com o intuito de informar. Olha só, preste atenção nisso. Aborda um fato. Gente, a gente erra muito quando a gente fala assim, ó. Vou assistir a um filme hoje baseado em fatos reais. Fatos reais é redundância, porque fato já é real. A gente não precisa dizer que fato real, porque a gente está repetindo a mesma coisa, certo? Então, um texto jornalístico, ele se preocupa muito em falar sobre fatos, sobre realidade. Normalmente, a maioria dos textos jornalísticos, eles vão falar disso. Existem algumas exceções que a gente vai estudar, certo? Que não necessariamente vão precisar falar de realidade. Existem textos jornalísticos, por exemplo, como a crônica, que a gente pode utilizar fatores fictícios, mas a maioria deles abordam a realidade. É muito fácil a gente pensar no jornal, quando a gente compra um jornal, a gente não compra um jornal pensando em uma notícia falsa. Embora, nos dias de hoje, está cada vez mais difícil a gente pensar, a gente ver qual é a notícia que realmente está valendo e qual é a que não está, né? Por exemplo, eu li várias notícias nesse período que eu fiquei assim chocada, depois eu vi que não era verdade. Né? Não é assim, também não é nessa intensidade, não é isso, não é aquilo. Vinculou aí uma notícia de uma pessoa que eu não lembro nem qual foi o estado, que disse que alguns caixões de algumas pessoas que morreram, infelizmente, por conta do Covid, estavam sendo enterrados com pedra, que não existiam pessoas ali dentro. E isso era uma notícia extremamente falsa, né? E que, quando a gente vincula uma notícia dessa, além de ser crime, né? Porque, nesse caso, essa pessoa ela pode pegar um tempão aí de prisão, né? Além de ser crime, a gente perde a credibilidade. Então, em tempos como a gente tem vivido, o texto jornalístico ele tem ficado assim preocupante. O que é verdade e o que não é. Mas é muito importante que, para a gente ter certeza em qual texto jornalístico que de fato está valendo a informação, a gente busque a fonte, certo? Se é um site confiável, se é um jornal confiável, se é algo que já tem uma credibilidade legal no mercado, porque esses sim vão tentar manter a sua credibilidade e vão falar fatos, certo? E aí eles têm que abordar essa informação de maneira objetiva. Como assim de maneira objetiva? Não vale ficar contando 1 milhão de histórias, arrodeando. Não. O intuito não é levar uma informação para alguém, então tem que ser objetivo, tem que dizer o que vai ser feito, o que vai ser informado, de que forma aquilo está acontecendo. Pronto, as pessoas que fazem jornalismo, né, os textos jornalísticos, elas têm que se preocupar em gerar aquilo que é importante. Aquilo que vai passar, que é superficial, que não precisa que naquele momento as pessoas tenham aquela informação, elas vão ser retiradas, tá certo? Então, aborda um fato, normalmente uma maneira, coisas
verídicas, né? De forma objetiva, de maneira que seja claro, de maneira que seja direto ao assunto, certo? Com o intuito de informar. Sempre o intuito de todo texto jornalístico, seja ele qual for, tem o intuito de gerar informação, certo? Produzir conteúdo para gerar informação, tá bom? Aí, ó, quais são as características? Como eu tinha falado para vocês agora, primeiro de todas é que tem que ser objetivo, né? O texto tem que ser direto, tá? A outra é que ele precisa ser breve. Se ele é objetivo, normalmente ele vai ser um texto breve, certo? E assim, quando a gente assiste ao jornal, por exemplo, pensando no jornal, na televisão, né? A gente assiste ao jornal. Quando a gente vê algumas chamadas, essas chamadas elas passam muito tempo para acontecer? Não, eles realmente passam. O repórter até pode passar um dia inteiro, eu acho, para poder fazer uma reportagem, mas ele vai tirar daquela reportagem a edição aquilo que é mais importante. Por quê? Porque precisa ser objetivo, precisa ser breve, não precisa passar o tempo todo só falando de uma notícia, até porque a gente tem várias outras notícias. Aí, por exemplo, teve um aluno que me perguntou, eu estava dando essa aula em outra escola também, e aí um aluno me perguntou assim, professora, mas, por exemplo, tem uma emissora X aí que decidiu tirar até algumas programações dela e só fala de coronavírus. Então, como assim ele é breve? Gente, tudo bem. Tá bom que o assunto é atual e tem realmente emissoras que, principalmente no início, estavam tratando somente disso. É um assunto só, mas as informações sobre esse assunto, elas são várias. E aí, quando eles vão passar essas informações, elas têm que ser breves, certo? Quais são os sintomas? O que é isso? Como é que a pessoa sente? O que a pessoa faz? Então, ó, são várias ramificações do mesmo assunto, certo? Quem tá arriscando meu slide aí, hein, galerinha? Desativa, Viviane. Como é que eu faço isso? No menu de compartilhar a tela, lá em cima, vai em mais, lado direito. Certo? Aí clica lá, vai ter a opção de habilitar anotações. Beleza. Aí depois tu vai anotar e bota para limpar a tela aqui. Depois eu vou anotar lá no mais também. Que é fora do mais, é no meio, na barra. Sim, sim. Achasse? Achei. Pronto. Gente, por favor, né? Não tem necessidade de a gente parar a aula por conta disso. Por favor mesmo. É muita infantilidade de vocês. Na boa. Oi, Érica. Eu falei isso já para eles, que a gente tem como saber que está fazendo isso. E eles continuam fazendo, tá? Aí vocês atrapalham de dar aula da professora, que ela tem que parar de falar para poder apagar lá o quadrinho que está riscado. Não tem ninguém criança aí, todo mundo sabe o que está fazendo, e isso aqui é importante para vocês, entendeu? Então, pare de brincar, pare de ficar colocando um recadinho que não tem nada a ver com o assunto, entendeu? Então, porque assim, eu tô aqui para anotar, mas eu não quero fazer esse papel, é que nem na escola, né, física. Eu não estou ali para estar pegando o pé de ninguém, mas se for necessário a gente chamar a atenção de vocês, a gente vai chamar e a gente vai falar com o responsável de vocês. Então, veja, está passando a hora, a professora está passando o conteúdo, o assunto, e vocês estão brincando. Ok? Então, assim, depois que terminar essa reunião, depois que terminar a aula, eu vou entrar em reunião com a direção e vou passar isso de novo, que a gente já sabe, desde o início, desde segunda-feira que acontece isso, professora. Aí a gente pegou os alunos que estão fazendo, aí fizeram ontem novamente, está fazendo hoje de novo. Aí a gente vai chamar a responsável do aluno para falar, né? Que o aluno não está aproveitando o tempo para estudar. Só para brincar. A gente já está no problema, já tá por nada, Érica. Já está difícil, pessoal, para todo mundo, não é engraçado não, certo? Vamos tentar fazer com que o negócio valha a pena. Se vocês quiserem falar alguma coisa ou interagir, pode levantar a mãozinha aí que a gente vai dar essa oportunidade para vocês, ok? O que vocês quiserem até parar um pouquinho para falar que tá um tédio, tudo bem, a gente deixa, agora não vamos atrapalhar, certo? Ó, seguinte, voltando. Então, é um texto breve, certo? E um texto atual. Outra coisa muito importante do texto jornalístico é que, assim, normalmente o repórter, ele não deve, certo? Normalmente, tá, gente? Porque a gente tem exemplos que a gente vai citar aqui, que ele não deve, como é que eu posso dizer?
dizer, ser pessoal, dizer qual é a opinião dele em relação àquele assunto, dizer o que é que ele tá achando, o que é que ele acha, né, de acordo com a notícia que saiu. Isso é normalmente, porque, por exemplo, a gente tem um repórter muito conhecido que é Cardinô. Acho que todo mundo já assistiu, né? Ou sabe pelo menos quem é. E aí ele já não usa a impessoalidade, que é o normal de um texto jornalístico, que é você não opinar. Ele já é o contrário, já é um jornal voltado justamente para a opinião, para o povo. É um jornal feito para o povo mesmo. Então ele fala o que ele acha, ele, né, bota para lascar lá nas reportagens, enfim. Mas a gente pode, isso deixa de ser jornalístico porque ele faz isso de forma alguma, tá? Mas normalmente o repórter ele vai se utilizar dessa coisa mais impessoal, ele não vai interagir dizendo o que ele pensa a respeito daquela notícia, daquela entrevista, enfim, certo? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que repercutiu bastante. Deixa eu interromper esse compartilhamento para compartilhar outra coisa. Espera aí. Só um instante. Ó, repercutiu bastante. Esse já é um vídeo bem antigo. Já é um vídeo antigo, assim. Deixa eu aparecer aqui. E pronto, acho que tá dando para ver, né? Pra vocês ouvirem. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5% das... Quem não estiver ouvindo, lê, pelo menos, tá? 15% não são ainda obesos, mas estão acima do peso. Uma semana inteira para pensar sobre isso, porque na próxima semana é o dia do nutricionista, mas eles já vão estar hoje aqui na Estação Central do metrô, onde eu estou agora, conversando com a população, orientando as mais de 20 mil pessoas que passam por aqui todos os dias. Eu vou conversar com o Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo. O que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado. O nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. Diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Pronto, peraí. Pronto, essa foi uma entrevista super engraçada, né? Na época repercutiu bastante, faz tempo, assim, que a repórter Bianca Carvalho tá super novinha aí, bem magrinha, e repercutiu muito, né? E o que aconteceu? O que foi isso? A entrevistada era uma nutricionista, né? E ela depois falou que ela estava utilizando um ponto, que era aquela coisinha que fica aqui no ouvido dos repórteres, enfim, que eles ficam ouvindo o retorno, e às vezes as pessoas que estão lá no estúdio falando com eles. Tinha sido a primeira experiência dela com isso, e parece que o áudio ficava voltando, enfim, por isso que ela estava tendo dificuldade de falar. Foi bem engraçado, mas percebam a postura da repórter. Quando eu falei para vocês que normalmente eles precisam ser impessoais, né? Eles precisam utilizar desse profissionalismo e ser impessoais. Em nenhum momento ela interrompeu a entrevista, mesmo percebendo a dificuldade. Em nenhum momento ela deu uma gargalhada, porque eu daria se eu estivesse no lugar dela. Eu acho que eu ia me acabar de rir ali, né?
Mas ela não deu nenhuma gargalhada, ela não interrompeu a entrevista, ela não deu a opinião dela em relação àquilo. Pelo contrário, teve um momento que até a entrevistada olha para a câmera, faz uma cara do tipo, misericórdia, e ela diz assim, não, tudo bem, são só algumas informações, né? Como se dissesse, calma, vai dar certo. E aí, é isso que normalmente um texto jornalístico precisa passar. O repórter, ele precisa ser treinado, certo? A pessoa que vai fazer a entrevista, vocês, até vocês mesmos, se a gente fizesse um trabalho desse em campo, né, fosse fazer uma entrevista com alguém, de repente acontecesse uma coisa dessa, a gente precisaria tentar. Porque conseguir é mais difícil, mas a gente precisaria tentar ser impessoal. Ah, eu entrevistei uma pessoa que eu não concordo com nada do que ela disse. Pode acontecer? Claro, mas o texto jornalístico normalmente é impessoal e a gente não precisa e nem deve estar dizendo a nossa opinião acerca daquilo, tá? Vou voltar a compartilhar aqui o slide com vocês para a gente dar prosseguimento. Pronto. Aí, ó, qual é a estrutura desse texto jornalístico normalmente, certo? Então, a gente precisa ter um título, e esse título precisa ser algo que chame a atenção, afinal de contas, o intuito é fazer com que as pessoas se sintam, como é que eu posso dizer, sensibilizadas pelo título para que elas possam comprar aquela notícia, para que elas possam ver aquela notícia. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, por exemplo, assistir a alguma reportagem só por conta de um assunto. Ai, velho, eu quero assistir essa reportagem só porque vai passar isso. E normalmente fica para o final, que é justamente para eles tentarem prender a gente ali, né? Segurar a gente. Por quê? Porque aquele título ali é um título que vai dar, como é que eu posso dizer? Vai ser atrativo, vai chamar as pessoas para assistirem aquilo, certo? Então, o título ele é muito importante. Quando a gente vai fazer um texto jornalístico, a gente precisa pensar em um título que chame a atenção do leitor, tá? Ó, deixa eu dar esse exemplo para vocês. Título: idosa de 72 anos joga óleo quente na irmã por causa de cigarro e vai presa. Então, coitada dessa irmã, né? Mas, olha o título, chamou a atenção. Então, você já pensa, meu Deus, como é que a pessoa jogou um óleo quente por causa de cigarro? Como assim um cigarro, né? Então, é um título que já chamou a minha atenção e aí eu vou parar para ler a reportagem para entender como é que tá essa pessoa, essa irmã, né? Que foi queimada pelo óleo. Por quê? Como assim um cigarro tem a ver com isso? Porque na nossa cabeça é um motivo banal, né? E aí tem o título. Posteriormente ao título, a gente tem uma coisa que a gente chama de lead, certo? Que é esse trechinho aí, onde a gente tem que explicar quem é a pessoa da reportagem, quando que aquele fato aconteceu na reportagem, por que se deu aquele fato, certo? Onde foi aquele fato e o que foi que ocasionou aquele fato. Então, o lead, ele tem que ser breve, ele é bem rapidinho, é um trechinho, como vocês estão vendo na imagem aí, que vai responder essas perguntas. Veja, vamos ler. Danísia Vitorino, então já respondeu, ó, quem? Foi Danísia. Foi transferida nessa sexta 30, quando? Então, na sexta 30, para o presídio de Bangu, porque ela fez isso, né? Caso ocorreu onde? Em Cabo Frio. E a vítima está internada no Rio de Janeiro. Então, esse lead, ele já tem que vir depois do título, e nele a gente vai encontrar algumas informações. No livro de vocês, é importante que vocês saibam disso, porque no livro de vocês tem algumas atividades onde vocês vão precisar identificar, certo? O que é o lead, quais são as perguntas, quais são as respostas que contém no lead. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo identificar direitinho e esteja ok para vocês, quando vocês se depararem com uma reportagem numa atividade ou em qualquer outro lugar, vocês saberem diferenciar isso, tá ok? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí para perguntar, tá ok? Mas, ó, título chama. Título é aquilo que vai chamar a atenção, tem que ser algo atrativo. E lead vai explicar um pouco, certo? Quem é que vai explicar mais? Quem é que vai detalhar a reportagem? A própria reportagem, todo o restante do texto. Mas antes do texto que vai me dizer todo o resto, todos os detalhes, vai me descrever melhor o que foi que aconteceu, eu tenho que ter um título que chame a atenção e tenho que ter um lead que vai me direcionar, me dizer quem são as pessoas envolvidas e tudo mais. Ok, gente? Sério, eu queria tanto ver vocês deveriam aparecer, né? Oxi. Mas enfim, vamos lá. Oi, Everton. Oi, Bianca. Que bom que vocês estão aparecendo. Deixa eu ver se eu vejo mais gente aqui. Peraí, que eu estou compartilhando. Oi, Sara. Oi, Manu. Oi, Luísa. Vamos ver se tem mais. Que coisa boa ver vocês, minha gente. Sério. A gente fica com saudade de verdade mesmo. De verdade. Porque foi uma coisa de surpresa, assim, que ninguém estava esperando. Então, espero que vocês estejam bem. Tá todo mundo entendendo, né? Até aqui, né? Tá tranquilo, né? Dá para identificar.
Beleza, então, vamos passando. Ó, aí a gente pode ver alguns tipos, né, de textos jornalísticos, tá? Então, a gente tem reportagem, e a reportagem tem dentro dela também a notícia, que é uma coisinha que difere só um pouquinho. O que é? Qual que é a diferença entre notícia e reportagem? A notícia ela é um pouco mais curta. A notícia ela só é mais aquela chamada, assim, para que você analise a fundo a reportagem, que já é algo mais extenso, que já é algo que vai detalhar melhor o que foi que aconteceu, tá certo? A gente tem a entrevista, certo? A gente tem o texto de opinião, a crônica, o editorial. Então, nesses tipos aí que a gente vai estudar, cada um deles, vou seguir a apostila de vocês para não ficar confuso, certo? E a apostila de vocês começa com o texto de opinião, a gente vai ver hoje, certo? Mas, por exemplo, numa reportagem, o que é uma reportagem? É aquilo que expressa uma informação, certo? Como todo texto jornalístico. Então, a reportagem ela vai ter que dizer para a gente informações acerca de algum tema e tudo mais, tá? A reportagem ela precisa ser necessariamente visual. Todas as vezes ela vai ser sempre mostrada na TV. Não, no jornal existem várias reportagens, certo? Tá gerando notícia, tá gerando informação para a gente acerca de algum tema, é uma reportagem, tá? Que não necessariamente vai ser sempre visual. Mas a gente tá mais habituado a pensar nisso. Quando a gente pensa numa reportagem, a gente logo pensa num repórter, num entrevistado, em alguma coisa assim, né? Entrevista. Então, a entrevista também tem o intuito de gerar uma informação, tá? Quando é dentro de um jornal, por exemplo, essa entrevista, normalmente ela não vai falar sobre o entrevistado. Nesse caso que eu passei para vocês aí, de Ruth Lemos, que é nutricionista, a repórter não estava perguntando nada da vida dela. Estava perguntando sobre as questões nutricionais na área que ela é especializada, né? Mas quando é, por exemplo, alguma entrevista que a gente precisa saber sobre o entrevistado, também é importante, também gera informação? Sim, a gente gera informação acerca da vida do entrevistado ou da obra do entrevistado, enfim, tá? Então, a entrevista, quem vai decidir qual é o corpo da entrevista, qual é a direção da entrevista, é a pessoa quem vai fazer a entrevista, e ele vai se preocupar com o quê primeiro? Com o público-alvo. Quem é que vai assistir aquilo? Certo? Então, se hoje eu disser para vocês, gente, no final da aula a gente vai assistir uma entrevista sobre, sei lá, obras literárias, autores que já morreram e nananã. E aí vocês vão falar, tá certo, professora. Tá bom, né? É a aula, tem que assistir. Mas se eu disser assim pra vocês, gente, no final da aula a gente vai ver uma entrevista sobre algumas séries muito massa que tem na Netflix, sobre alguns jogos, sobre algumas diversões, algumas atrações e tal. Pra gente poder passar essa quarentena, por exemplo, já é mais interessante se eu fosse fazer, né? Então, quem vai fazer a entrevista, a reportagem, enfim, vai vincular num canal que vai se preocupar primeiro com o público-alvo, tá? Isso é muito importante. Beleza? E aí a gente tem um texto de opinião. Vê, no início da aula eu disse para vocês o seguinte, gente, normalmente o gênero jornalístico, né, os tipos jornalísticos o gênero jornalístico mesmo, no geral, ele é impessoal. O que é isso? E eu mostrei agora com a repórter. O repórter, a pessoa que faz o texto jornalístico, ela não pode passar a sua opinião para aquilo ali. Só que no texto de opinião já é uma exceção, que eu disse para vocês que haviam algumas exceções. O texto de opinião é uma exceção. Vê, o próprio nome do tipo textual já diz que tem que ter opinião, tem que ser pessoal, certo? Então, texto de opinião é um tipo de texto jornalístico, mas ele difere dos demais por quê? Principalmente porque agora a gente expõe a nossa opinião, que agora a gente precisa dizer o que a gente acha acerca daquele tema que a gente está trabalhando, certo? A gente tem a crônica também, que também é uma outra exceção, que também a gente expõe a opinião. E qual é a diferença entre o texto de opinião, no caso, o artigo de opinião, né? E a crônica? É que o artigo de opinião ele é mais longo, a gente pode falar o que a gente quiser, por várias linhas, enfim. Já a crônica ela é um pouco mais curta, certo? É um texto curto, é um texto direto. E a crônica ela sempre vai se preocupar em trazer uma reflexão para a gente acerca daquele assunto. Enquanto que o artigo de opinião ou o texto de opinião, não necessariamente, certo? E temos também o editorial, que a gente já vai ver por último, e como é que funciona, tá? Hoje a gente vai se ater muito mais ao artigo de opinião. Aí, ó, reportagem, como a gente tinha falado antes um pouco como é que era, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? A reportagem tem intenção comunicativa, como todos, né? Gerar uma informação baseada em dados. Aqui ao lado eu botei um exemplo, aí, quando a gente olha para esse quadro,
a gente vê que a repórter está falando sobre o novo coronavírus, né? Mas olhando somente para o quadro, a gente não consegue ver onde é que ela está tendo esses dados, por que esses dados estão acontecendo, com quem esses dados estão acontecendo, por quê? Porque a gente precisava dela explicando. Tá vendo a importância de, quando a gente bota somente uma imagem numa reportagem, num texto jornalístico, nem sempre fica claro. A gente precisa de um texto, a gente precisa ou então de alguém fazendo essa função de explicar, certo? A linguagem é sempre formal na reportagem, tá? E tem esse tom de impessoalidade. Mas aí eu lembro a vocês, existem exceções. Existem jornais que são feitos para o povo, assim, para a grande massa. Então, eles já não se preocupam tanto com essa questão da impessoalidade, eles já são mais pessoais. Eu não sei se vocês pegaram essa época, mas eu acho que Felipe e Érica, talvez. Lembram daquele jornal Aqui PE? Né? Era um jornal super barato, que acho que era 20 centavos, 25 centavos, alguma coisa assim. 25? Pronto, vê. E aí, para os meninos talvez que não tenham visto, era um jornal, por exemplo, a mesma mensagem, a mesma reportagem, a mesma notícia que eles vinculavam, por exemplo, no Diário de Pernambuco, eles botavam no Aqui PE, só que com a linguagem totalmente diferente, totalmente informal, para o povo mesmo, às vezes era até ridículo. Né? É muito de jogo ou de tragédia, e botaram uma piadinha, tocadilha. Era isso mesmo. Eu até lembro uma vez de uma notícia que eles botaram assim, tipo, no Diário de Pernambuco estava aqui um cara tinha assassinado outro, enfim. E aí no Aqui PE estava lá a notícia: homem corno assassina o amante da sua esposa. Então era uma notícia tipo, uau, né? Então assim, quando a gente mostra, quando eu trago esse exemplo é justamente para mostrar que a regra é que seja impessoal, que tenha uma linguagem formal, mas existem alguns hoje que trazem essa linguagem mais informal, mais voltada para o povo mesmo, né? É tanto que até a acessibilidade do jornal, mas era 25 centavos. Todo mundo podia comprar um jornal desse. Certo? Era realmente para vincular isso. Eu não sei por que eles não continuaram, mas, enfim, mas existia, certo? Então, normalmente a linguagem tem que ser formal, tá? E o caráter de impessoalidade. Numa entrevista, como eu tinha falado para vocês, a intenção é informar, falar sobre o entrevistado, certo? Tem a estrutura de perguntas e respostas, sempre, né? Normalmente o entrevistador ele vai com aquele scriptzinho para saber quais são para perguntar, mas nada impede que durante as respostas do entrevistado ele também formule outras perguntas, né? Então, é assim que acontece, tá? E o jornalista raramente expressa suas opiniões. Raramente. Também vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês. Esse é bem mais rapidinho. Onde o entrevistador, ele fala, assim, expõe a sua indignação com a entrevistada. Só abrir aqui. Pronto. Pronto? Tá vendo? Cara, eu quero falar uma última coisa. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. E a última coisa, eu não vou me tornar constrangedor, né? Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Compreendo que nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. O Caio, você tem que fazer perguntas, não render homenagem, desculpe. Tá certo. O estado da escritura Raquel de Queiroz. Não, eu só queria dizer isso, eu não tenho mais perguntas a fazer. Eu gostaria de responder a você que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Respeito, tanto sem calo. Pronto. Então, veio. Nesse caso aí é um caso extremamente atípico, né? Em que o entrevistado, ele realmente fala, assim, de uma forma bastante informal com
aliás, o entrevistador, ele fala de uma forma bastante informal com a entrevistada, né? Isso aí era um programa que chama Roda Viva, é um programa que ainda existe na TV Cultura, inclusive é super interessante, né? Em que o entrevistado, ele fica no meio, e tem vários entrevistadores, né? E aí a gente tinha aí a autora Raquel de Queiroz, né? Ela já morreu, inclusive, ambos já morreram. E o entrevistado dela era Caio Fernando de Abreu. E eles estavam divergindo por questões políticas na hora da entrevista. E no final, ele pede a palavra e ao invés de fazer perguntas, ele começa a dizer que estava indignado com ela, que não se sentia à vontade em prestar uma homenagem ali. Tanto que o anfitrião da entrevista fala, olha, você não está aqui para prestar uma homenagem, você está aqui para fazer perguntas, né? Você está aqui para entrevistar. Então, assim, isso é muito atípico, tá, gente? Raramente isso acontece, tá? A regra mesmo da entrevista e tudo mais é que existe essa imparcialidade do entrevistador para com o entrevistado. O entrevistado pode falar o que ele quiser e se você tiver alguma dúvida em relação a isso ou se você não concordar com o que ele está falando, tá tudo bem, tá? É uma coisa que você não pode opinar, tá? Então, em regra. Mas eu sempre digo, pode acontecer? Pode acontecer. Como eu provei para vocês. Mas, em regra, não acontece. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida para a gente poder entrar mesmo no assunto da apostila aí agora? Estão tranquilos, né? Pronto. E aí a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Gente, prestem bastante atenção, certo? Nisso. Por que que é interessante a gente prestar atenção nisso? Porque, veja, durante o decorrer de vocês aí, em alguns momentos vocês vão se deparar na produção de alguns artigos de opinião, certo? Existem até alguns vestibulares fora do estado que eles pedem, ao invés de um texto dissertativo, uma produção de um artigo de opinião, tá? Então, é interessante que vocês prestem atenção nisso. Vai que, de repente, vocês precisem fazer aliás, de repente não, vocês vão fazer, que eu vou pedir para vocês produzirem. Mas, de repente, vocês precisam fazer assim, sei lá, fora, na vida, vestibular, um concurso, alguma coisa assim, e é interessante que a gente entenda o que significa isso, tá? É muito simples de ser feito, porque a gente está expondo a nossa opinião. Então, a linguagem é uma linguagem tranquila, é uma linguagem formal, mas é tranquilo de se falar, a gente não precisa ficar se preocupando, como a gente se preocupa tanto com a dissertação. Eita, tem que botar uma introdução, tem que argumentar um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão e a gente tem que pensar numa proposta de intervenção. Não, não é assim, a gente simplesmente fala a nossa opinião sobre um assunto, tá? O artigo de opinião. Então, ó, primeiro, a gente precisa sempre pensar num título polêmico ou provocador, certo? Para quê? Para chamar a atenção. A gente não viu agora aqui título, ele tem essa função de chamar a atenção, né? Então, no artigo de opinião, normalmente, a gente pede para que o título ele seja um pouco mais provocador, gere uma curiosidade na hora que a gente vai ler, né? Que a gente vai escolher para ler, certo? Expõe uma ideia ou um ponto de vista, certo? Normalmente, um ponto de vista mesmo. A sua opinião precisa ficar clara, né? E a sua ideia precisa estar clara também em relação àquele assunto ali. Agora, veja, eu estou expondo a minha opinião. Eu estou dando a cara a tapa à minha opinião. Então, normalmente, deixa eu ver se eu botei nesse slide. Ah, não. Normalmente, eu me preocupo, assim, as pessoas que vão ler, elas podem ter uma opinião contrária à minha. Então, normalmente, em alguns artigos de opinião que a gente lê, a gente já dá uma contra-resposta. Tipo assim, eu acho isso, mas eu tenho certeza que você, caro leitor, porque no artigo de opinião a gente pode ter essa linguagem assim, falando mesmo com o leitor, pode pensar diferente e acho isso e isso, certo? Então, não precisa se preocupar. Veja, na dissertação, por exemplo, eu sempre digo para vocês o quê? Gente, não se coloca na dissertação. A gente não diz eu acho, a gente não diz na minha opinião. Aqui a gente diz, a gente tem que dizer, certo? Então, é muito mais tranquilo esse texto de ser feito e de ser lido também, ok? Então, a apresentação de um artigo de opinião é como? Primeiro, a exposição, eu boto lá um título chamativo, depois eu vou expor aquele título ali, eu vou explicar um pouquinho sobre aquele título, tá? Por que aquele título existe. Já vou mostrar para vocês um exemplo, certo? A gente interpreta, tá? A gente diz por que foi feito aquilo ali, a gente começa a destrinchar mesmo, a explicar toda a nossa opinião e
assim a gente dá a nossa opinião, tá ok? Então, primeiro o título, esse título a gente precisa pensar em um título chamativo, tá? Depois a gente expõe esse título, por que esse título foi escolhido, a gente vai explicando esse título, interpretando esse título, e a partir dessa interpretação a gente vai dando a nossa opinião. Os verbos, eles são sempre no presente. Cuidado com isso, certo? Muita gente me entrega alguns artigos de opinião falando muito, porque deveria, porque não sei o que lá. Não, deve, certo? No presente mesmo, no indicativo. Por quê? Porque é a sua opinião, você tem que afirmar aquilo que você está falando, você tem que defender a sua ideia, tá ok? E a linguagem, ela pode ser tanto objetiva, certo? Se você meio que rápido, claro e tudo mais, ou subjetiva. Você se expõe, vocês falando, assim, bastante até, sobre o que você está pensando, certo? Dúvidas até aqui? Dúvidas não, né, gente? Pronto. Ô, minha gente, a gente tem que parar de que horas? Os 10 minutos, hein, Érica e Felipe? É, inclusive, acaba a aula. Acaba de 11h50, né? Ou 40. Mas são aulas geminadas. Aí entre uma aula e outra a gente para, não? Pode parar quando quiser. Se você perguntar agora, sem dúvida ou não. Pronto, são 11 horas. Vai dar 11 horas agora, tem até 11h50. 11h50. Pronto, então tá. Então vou parar 10 minutinhos pra gente descansar, pra gente ver como é que produz, certo? Pra passar para essa etapa. Beleza? E aí quando a gente voltar, a gente vai até as 10h50, tá? Gente, por favor, se tiverem dúvida, pergunta, porque vocês vão produzir, vocês vão realmente precisar dessas informações, tá? 10 minutinhos só para beber uma água e a gente volta. Que não, que impressão minha. Pronto, vamos lá. Levantou ou não? Não, foi sem bom. Tá. Bia, tá com a mão levantada. Acho que é engano que eu tirei o modo novo. Tá bom. Então vamos lá, vamos voltar então. Deixa eu compartilhar aqui, tá todo mundo aí, né? Espero que sim. Eu vou ligar o chat novo deles, caso eu queira falar com a senhora. Uhum. Perturbarem o corpo de novo. Tá bom. Pronto. Podem falar no chat de novo. Ai, meu Deus, pronto. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, como é que a gente produz, então, um artigo de opinião, tá? Então, quais são os procedimentos para a gente poder argumentar? Primeiro deles,
a gente precisa ter, normalmente, a gente precisa ter aquela ideia de causa e consequência. A gente vai falar sobre algum tema para gerar informação. Então, a gente precisa ter essa ideia de explicar as causas daquele problema e quais as consequências daquele problema, certo? Sempre a gente precisa ter isso em mente, senão fica vago. Por que a gente tem opinião formada em relação a determinada coisa? Porque a gente sabe quais são as causas dessas coisas e quais são as consequências dessas coisas, tá? No período que a gente está vivendo, por exemplo, existem várias pessoas que são super a favor da ideia de a gente ficar de quarentena, né, para que a gente possa se tratar e tal, para que a gente possa evitar a proliferação do vírus, mas existem outras pessoas que são super contra isso e aí argumentam da sua maneira. Todas essas pessoas, elas possuem opinião. Uma está errada, outra está certa? Não. Cada uma tem o seu ponto de vista em relação às suas coisas. Então, se a gente quiser transformar isso num artigo de opinião, por exemplo, a gente precisa defender a nossa ideia, somente, tá? De uma forma simples. Ah, Vivi, mas tu não dissesse que na dissertação é mais fácil do que a dissertação? Na dissertação a gente também precisa argumentar a nossa ideia? Mas a gente precisa argumentar a nossa ideia obrigatoriamente na dissertação, pensando em dados, em estatísticas, em exemplos e tudo mais. Aqui, não necessariamente, a gente vai argumentar do nosso modo. Se a gente quer utilizar um dado, se a gente quer utilizar uma estatística, se a gente quer utilizar um exemplo, massa, isso é enriquecedor para qualquer texto, certo? Mas, se a gente não quiser, a gente quiser somente a nossa opinião, a gente pode dar, certo? Outra coisa, comparações entre épocas e lugares. É uma dica também, certo? A gente fazer isso. Mais uma vez, falando sobre o tema atual. Então, se a gente quiser falar sobre coronavírus, e aí fazer um artigo de opinião sobre o que a gente tem vivido, e a gente como é que a gente faz? Eu posso fazer uma comparação entre época? Posso. A gente viveu uma pandemia há muito tempo, em 1918, né? Que foi a pandemia da gripe espanhola. Então, se eu quiser fazer uma relação entre uma coisa e outra, eu posso para fazer um artigo de opinião? Pode. Como é que se comportava aquela sociedade? Eu fico imaginando, meu Deus, sem internet, sem absolutamente nada, como é que acho que aquele povo enlouqueceu? Sério mesmo, porque hoje em dia a gente ainda tem alguma coisa para a gente poder se entreter, né? Como deveria ser antigamente. Então, se você quiser fazer essa análise, você pode, certo? Outra coisa, os lugares. Aqui a gente está tratando de uma forma. Em outro estado, no mesmo país, se trata de outra. Em outros países, se tratam de outra maneira. Eu vi muita gente tentando comparar, inclusive, o assunto. Tipo assim, mas na Itália é assim. Mas nos Estados Unidos é assim. Pessoal, a gente precisa entender que a gente vive num país de extensão continental. Então, a gente é muito grande. Tá? Então, é óbvio que as medidas elas precisam ser melhor pensadas, né? Então, a gente pode fazer essas comparações, são ideias, tá? Todas essas aqui são ideias de como a gente pode produzir. Vocês produzem com a ideia que vocês acharem melhor, ok? Retrocesso por meio da narração de um fato. Como assim? Eu posso narrar um fato? Eu posso explicar a minha opinião contando um fato? Posso, isso é muito normal. Certo? Até normalmente a gente tem opiniões formadas por conta de coisas que a gente observa, de fatos que a gente vê, né? Então, a termo do mesmo tema, se o pessoal fica em casa, então diminui a incidência, diminui a curva, o nível de contágio é menor. Então, essa é a minha opinião. Não, mas se o pessoal fica em casa, piora a economia e eu acho que todo mundo tem que ir mesmo para a rua. Então, essa é a minha opinião também. E tá tudo bem, certo? Eu vou tomar a minha opinião de acordo com o fato e eu posso narrar no meu artigo de opinião esse fato que eu me prendi, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, um artigo de opinião, a gente está expondo a nossa opinião, tá? A gente está colocando a nossa cara a tapa. Provavelmente vão haver pessoas que vão ler aquilo ali e vão discordar da gente, certo? Então, normalmente, isso não é obrigatório, mas normalmente, quando a gente produz um artigo de opinião, a gente já coloca aquela parte lá que diz assim, certo, vamos supor... eu sou a favor vamos supor, né? Um exemplo, eu sou a favor realmente da restrição, do isolamento. Então, eu boto isso. Mas aí, de repente, eu boto lá no meu artigo. Sei lá, alguém com certeza discordaria pensando na economia, mas como é que a gente pode gerar economia com pessoas mortas? Então, assim, já é a minha opinião, já é o meu contra-argumento em relação ao que as pessoas podem indagar a respeito, tá? Isso não é obrigatório, mais uma vez eu digo, quando vocês forem produzir, não fiquem perdendo tempo, vou pensar no meu contra-argumento aqui, porque alguém vai pensar o contrário de mim. Não, isso não é obrigatório, mas normalmente eles colocam, tá certo? Até para fomentar mesmo, para gerar uma discussão, porque o negócio aí é isso, é debate, ok? Marca de interlocução. O que é interlocução? É aquela ideia de o interlocutor, os interlocutores são os falantes, a pessoa que fala, a pessoa que escuta. Então, eu posso me dirigir ao meu
leitor, certo? Então, eu posso falar, caro leitor, você que está lendo, você que chegou até aqui, muito obrigada por ter chegado até aqui, ter tido paciência em ler meu artigo. Então, tem essas marcas de interlocução. Eu posso falar, eu posso opinar, na minha opinião, olha só, leitor, certo? Então, existe isso. É por isso que eu digo para vocês, é um texto muito tranquilo de ser produzido, tá? Já eu vou explicar para vocês o que é que eu quero de vocês. Agora, a gente vai interagir, porque o negócio não é só eu que falo, não. Certo? Eu queria ler para vocês um exemplo aqui, mas eu queria a ajuda de vocês para ler. Alguém se interessa? Senão eu vou acusar aqui. Vamos lá, fulano. Alguém? Bora, minha gente. Tem alguém no chat? Eu não tô vendo aqui o chat. Enfim, então vou pedir a alguém. Todo mundo vendo a tela? Próximo para mim aqui é Nicolas. Vai, Nicolas. Vamos começar a ler. Nicolas? Acho que ele não tá aí não, né? Ele disse que o microfone tá quebrado. Ah, Manu, então. Bora, Manu. Gente, é normal, é igual a sala. A gente faz isso, a gente lê, é igualzinho. Não mudou não, a gente só tá distante. Mas vamos lá. Cadê Manu? A galera do 8º ano estava mais animada do que vocês, viu? Leram, debateram. Bora. Eu sei que tá chegando a hora do almoço, tá todo mundo com fome aí, mas já termina. Tem que tirar para ela. Vou tirar para ela. Bora, gente. Quem é que vai ler? Manu? Alô? Oi, Manu. Pronto. Exemplo. Às vezes parecemos gatos cegos. Qual é a origem da visão tapada ou distorcida que criamos diante daquilo que nos impede de avançar na direção dos nossos sonhos e projetos? De onde nasce a camada de barro e a ideia que estamos presos a uma casca protetora? Se percebemos que ela também nos aprisiona e impede as novas visões e atitudes. Em uma pesquisa realizada nos meados da década de 1970, com os gatos recém-nascidos, constatou-se algo espantoso. Os gatos nascem com olhos fechados e, à medida em que vão abrindo os olhos, o nervo óptico, que está mal desenvolvido, vai se abrindo e possibilitando a visão formidável que eles adquirem com o tempo. Porém, os pesquisadores descobriram que, ao se tapar os olhos de um gatinho por 2 ou 3 dias, enquanto o bichinho está na fase de abrir os olhos pela primeira vez, ele ficará cego para sempre. Observe que toda a genética do gato está pronta para que ele tenha uma visão extraordinária, mas o fato que tamparem seus olhos por um curto período de tempo, enquanto está em formação, o faz ficar cego por toda a sua vida. Obrigada, Manu. Muito bem, Obrigada Manu. mesmo. Leitura ótima. Gente, vê só, tem a continuação ainda, tá? Mas, só para a gente analisar aqui. Primeiro que tem um título que vai chamar um pouquinho de atenção. Às vezes parecemos gatos cegos. Por que gato cego? Ela poderia ter colocado, às vezes parecemos cegos, né? Mas ela quis botar gatos cegos. Isso chama um pouco da nossa atenção, tá? Depois, aquela parte que eu disse para vocês. Depois que bota um título, normalmente a gente explica um pouquinho do que a gente colocou. Então, ela já estendeu aí. Qual é a origem da visão tapada ou distorcida que criamos? Então, ela já faz uma relação. E, em seguida, a gente interpreta mesmo. A gente explica mesmo o que é aquele título. E aí, como o Manu leu, ela explica por que a gente parece gatos cegos e explica essa questão do gato, né? Quando ele nasce quase não enxergando nada, vai enxergando aos poucos. E se a gente tapar a visão dele por 2 ou 3 dias, ele não vai enxergar nada durante a vida, certo? Então, cuidado. Isso é só informação, mas não é uma dica, não. Pra vocês fazerem com os gatos, não, viu? Então, significa o quê? O que ela quer falar? Tem muito mais coisas para ser dita aí, mas fazer justamente essa comparação de que muitas vezes a gente se deixa tapar,
né? Tapar os nossos olhos, as circunstâncias taparem os nossos olhos, para que a gente não enxergue determinadas coisas. Então, essa é a opinião dela em relação a isso. Vou passar o slide aqui, que era um candidato. Para a gente terminar. Esse slide. Deixa eu ver aqui. Manu leu muito bem. Vamos ver outra pessoa. Não tá todo mundo da sala aqui, não, né? Não. Liga para de professores para a professora ver vocês. Pois é. Eu acho, professora, que Eugênio deveria ler. Ele está dizendo toda hora que Nicolas está mentindo, e Gabriel também. Então vamos lá. Dizendo que Pedro Eugênio está caindo toda hora, eu acho que é conversa dele. Vai, lê aí, Pedro Eugênio. Bora, Pedro Eugênio. Aí tá, não sai som não. Então não saia do amigo e não sai o teu, então. Que coincidência. Né? Vai, dá um oi. Oi, Pedro Eugênio. Vai, minha gente, pelo amor de Deus. Cadê? Quem é o outro? Gabriel foi? Bora, Gabriel. Gabriel. Luísa lê muito bem também. Gabriel. Olhe, vou dar chocolate mais não, esse povo não. Estão me decepcionando. Verdade, Cadê Luísa? Luísa, cadê tu, Luísa? Lê. Vai, Luísa, vamos lá, deixa eu ativar aqui para tu. Tá. Qual é a origem da visão tapada ou distorcida que criamos diante daquilo que nos impede de avançar na direção dos nossos sonhos e projetos? De onde nascem a camada de barro e a ideia de que estamos presos a uma casca protetora? Percebemos que ela também nos aprisiona e impede as novas visões e atitudes? São muitas fontes, como composição genética, nossa história de vida, campanhas e todo tipo de influência. Mas nada se compara ao fato de permitirmos que as pessoas ou nós mesmos tapemos nossos olhos durante o processo em que poderíamos expandir nossa visão, ampliando possibilidades e atitudes delas. Então, é a nossa decisão. Peraí. Se perdeu. Ampliando possibilidades e atitudes. Para aproveitar ou criar oportunidades. As origens são as mais variadas. Todavia, a maior delas, então, é a nossa decisão. Nós decidimos, por uma série de motivos, como medo, crenças, preguiças, arrogância, influências, continuarmos cegos. Deste modo, podemos concluir que tudo o que queremos já existe. Apenas não treinamos nossa mente para enxergar. Julgamos impossíveis e irreais coisas que não vemos, mas o tempo todo estiveram bem ao nosso lado. Essa pesquisa mostra, por outra óptica, que não basta termos todas as características genéticas para enxergar o mundo e os acontecimentos. É preciso decidirmos abrir os olhos, a mente, para que o cérebro consiga fazer as conexões necessárias com aquilo que existe, embora não estejamos vendo, para captarmos as possibilidades e oportunidades que o tempo todo estão nos circundando. Muito bem, Luísa. Obrigada mesmo. Gente, então vê. Aí ele pegou aquele trechinho, ela pegou aquele trechinho ali, né, a autora que fez, que a gente já leu antes, né? E Manu, acho que foi Manu, que leu antes. Pronto. E aí destrinchou pra gente, explicou pra gente quais são essas origens, né, dessas visões tapadas. Então, ela fala sobre as nossas companhias, às vezes as circunstâncias que a gente tem vivido, algumas coisas difíceis que a gente vive e que, de certa forma, algumas vezes a gente deixa como gatos cegos mesmo. Fechar os nossos olhos para que a gente não queira ver a gama de possibilidades que a gente tem. Então, falando sobre isso, eu queria que quem pudesse abrisse a câmera agora para a gente conversar dentro do assunto. Isso. Abram aí para a gente ver. Ok, Maria Luísa. Maria Alice.
Pronto. Então, vê só, gente. Aí eu queria também... Agora a gente vai conversar sobre, certo? Olhando para esse artigo de opinião, né? Olhando para a opinião da autora, vocês concordam com isso que ela fala, de que às vezes a gente realmente passa por esse momento de deixar com que determinadas circunstâncias nos seguem? E aí, trazendo para os dias de hoje, para as circunstâncias que a gente tem vivido hoje, o que vocês acham? Como é que vocês acham que a sociedade ela vai sair disso? Né? Ou como ela precisaria sair disso? Né? De que forma a gente tem aprendido com tudo isso? Porque de toda dificuldade a gente precisa tirar um aprendizado. Né? Então, como é que vocês acham? Eu queria ouvir vocês mesmo. A gente faz isso em sala, a gente vai fazer isso aqui. Me digam. E aí, mano? E aí, Luísa? E aí, povo? Sara, Felipe, Giovana, esse povo que eu tô vendo aqui. Bora, vamos lá. Luísa gosta muito de falar. Vou abrir aqui o microfone para ela. Vai, mulher. Me ajuda. Por exemplo, para você, como é que tem sido? De verdade. Tem sido difícil ficar sem sair de casa, sem ter comunicação com ninguém, sem ver ninguém. Só o tempo todo na internet, sem, podemos dizer assim, tipo, viver de verdade, tá ligado? Uhum. Aí, na tua casa, tu convive com quantas pessoas? Eu, minha mãe, meu pai e meu irmãozinho pequeno. Aí vocês não têm saído realmente, né? Não, eu desde o dia 13 de março que eu tô em casa. Tô vendo nem os vizinhos. Verdade. Compreendo. É difícil. E eu fico o tempo todo trancada no meu quarto, meus pais ficam trancados num deles. Aí cada um se isola, fica na sua, não tem nem comunicação direito. Nossa! Mas tu acha isso legal? Não, mas assim, a gente já tá surtando aqui em casa, entendeu? Entendo. Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, não tenho mais o que fazer. Eu já descobri tudo que era possível aqui no meu quarto. Já pintei parede, meu Deus do céu, já fiz de tudo. E como tu acha que tu vai sair disso, assim? Outra pessoa vai dar prioridade ao que você não dava antes, talvez? Que coisas, assim, poderiam te cegar antes que agora tu, olhando aqui pro texto, tu acha que tu enxerga melhor, assim? Eu acho que talvez a convivência com as pessoas, que eu vou dar muito mais valor à convivência com as pessoas, de momentos de estar com meus amigos, de simples momentos de convivência, sabe? Saudade do povo. Verdade, com certeza. Obrigada, Luísa. Tô com muita saudade de você também, viu? Em breve, Obrigada. se Deus quiser. Manu tá comendo aqui, me fazendo inveja, mastigando alguma coisa. Deixa eu abrir aqui para você. Opa. Não sei porque não tá abrindo. Eu liberei para ele, ó. Isso aí precisa me encontrar. Oi? Eu liberei um outro para ele, para ele conversar. Ah, tá. Agora quem é que vai falar? Deixa eu ver outra. O Manu não estava ativando ali. Deixa eu ver aqui. Bianca. Esse povo que não está abrindo a câmera, eu vou notificar. Foi agora? Tá? Foi, Manu. Tudo As bom? coisas vocês ficam... Tudo. E aí, Manu, como é que tem sido esse tempo? Eu não acho tão ruim, porque eu me aproximei da minha mãe. Mas também não posso dizer que eu vou começar a valorizar, porque eu posso falar um monte de coisa aqui, mas eu não vou fazer. Então não tem jeito. Mas é chato, porque a pessoa não pode sair de casa direito, né? Vai pra canto nenhum. Mas se acostuma. É verdade. Então, vê só. Vê como é interessante essa questão de opinião, e é isso mesmo que eu quero que você... Por isso que eu quero que vocês falem, porque cada um tem uma opinião diferente das coisas. Ó, enquanto Manu falou que pra ela não tá achando tão chato, Luísa tinha falado que tá mesmo insuportável. E ela falou que se aproximou mais dos pais.
E Luísa falou que já está num momento de tanto tédio que está todo mundo no seu quarto. Tá vendo? Então, realmente, a opinião é uma coisa individual, gente. Quando vocês forem produzir, vocês vão produzir de acordo com as experiências de vocês, de acordo com a individualidade de vocês. É um tipo de texto jornalístico que vocês precisam olhar muito para dentro, para o que vocês acham, para o que vocês pensam. Então, fiquem à vontade para fazer isso. Já já eu explico o que é que eu quero de vocês, certo? Mas e sobre as aulas, Manu, o que é que tu tem achado? Desse método, assim, de a gente estar distante, de certa forma tem dado, pelo menos, para entender, tem sido... Dá para entender. Mas era melhor quando na escola, né, obviamente. Mas... Claro, né? Rolava uma interação, aquele momento de descontração, né? Aqui a gente parece que já vai meio que direto pro negócio, não tem muito tempo para isso. Mas é verdade. Obrigada, Manu. Só vou falar com mais alguém, só mais um para a gente poder dar continuidade, certo? Obrigada mesmo. Sara. Olá! Oi, Sara, tudo bom? Tudo. Eita, peraí, que eu não tô te vendo, não. Deixa eu voltar para outra tela, para minha outra tela aqui, só um instante. Pronto, tô te vendo agora. E aí, Sara, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu tô bem, eu tô calma. Na realidade, eu sempre fui uma menina de, assim, ficar em casa. Eu gosto, eu só saía quando meus amigos me chamavam, mas eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então, pra mim, não tá sendo nada de mais e nem nada de menos. Eu tô calma. Que bom, graças a Deus. E assim, em relação a fazendo essa analogia do texto que a gente leu, tem coisas assim que para você, poxa, antigamente eu não pensava nisso, antigamente eu era cega para determinada coisa, mas hoje eu já consigo enxergar de outra maneira. Tem alguma coisa que tu consegue pontuar? Assim, pra mim, não. Assim, eu penso, na realidade, eu não penso muito em questão de mim, eu penso mais em questão das pessoas, sabe? Porque pra mim tá tudo normal, tá tudo bem, mas eu penso muito nas pessoas que não estão tendo esse mesmo privilégio que eu, é isso que me preocupa. É ótimo tocar nesse tema, né? E assim, que privilégios são esses que tu elencou aí? Tipo, ter aulas online, ter esse privilégio de estar aqui com vocês, estudando, mesmo que dessa maneira, mas estar aqui aprendendo, entendendo. E, infelizmente, tem gente que não pode ter isso, então é bastante preocupante. Excelente, muito bem, Sara. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. Então, olha só, gente, vê só como dá margem para a gente falar muita coisa. Por isso que eu abri para que a gente tivesse esse momento, né? Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem seu ponto de vista. Quando a gente vai analisar a nossa opinião, a gente pensa em vários outros temas, como Sara trouxe aí a questão do privilégio, que realmente nós somos, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet, e a internet legal, que carrega esse tempo todo e a gente fica aqui conectado durante um dia inteiro, no meu caso, né? Que dou aula o dia todinho, certo? Que assunto, professor ali disponível para que realmente a gente esteja conversando, tirando dúvidas, dando prosseguimento, né? Mesmo em meio a um ano tão difícil, a gente consiga prosseguir desse modo, dessa maneira. É claro que não é a mesma coisa, é claro que é muito melhor pessoalmente, é claro que é muito melhor a gente estar junto, mas é interessante. E aí, quando ela fala disso, ela já dá a margem para esse assunto. Quando ela vai defender a opinião dela, ela já fala já tem muito argumento para falar. Então, é isso que é o artigo de opinião, tá vendo? Nada difícil. Quando a gente pergunta alguma coisa e a gente responde. É assim que vocês vão fazer, certo? De maneira informal mesmo. Vocês escrevem de maneira informal o que você acha sobre o assunto, como que você sente, se você quiser expor a sua experiência, se você quiser fazer alguma comparação com alguma coisa que você viu, ou ouviu, ou soube de determinado modo, certo? Então, é isso. O que eu quero de vocês? Eu vou passar para vocês o exercício da apostila de vocês, certo? Deixa eu até ver a página aqui. Só um instante. Só um instante mesmo, que eu abri aqui pelo meu celular. Ó, no livro de produção textual de vocês, deixa eu ver aqui. Pronto. Esse assunto de artigo de opinião, ele começa na página 48. Se vocês quiserem dar uma olhada aí depois para confirmar, certo? Começa na página 48. Então, tem um texto para vocês lerem, tá? É sobre a USP está correta em adotar
Cotas sociais e racistas, vocês vão dar uma analisada nesse texto, certo? E vão responder as questões até a página 54, certo? Então, essa é a atividade. Eu vou passar isso direitinho para os meninos aqui, para a coordenação também, certo? E aí, com certeza, isso vai ser postado para vocês posteriormente. Acho que pelo portal. Já não anotei. sei. Pronto, aí. Certo? Então, lê o texto da página 49 e fazer os exercícios até a página 54. Não estou passando todos os exercícios, é só até a página 54, porque aliado a isso eu quero que vocês produzam. A gente está um tempão sem produzir, né? Então eu quero que vocês produzam. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tema do cotidiano. Ah, a gente falou sobre o coronavírus. Posso falar sobre o coronavírus? Pode. Pode falar sobre como é que ele está interferindo no psicológico. É um tema, vocês estão livres para escolher que tema é esse, mas é um tema do cotidiano, certo? E vocês vão opinar sobre esse tema, vocês vão produzir um artigo sobre esse tema. Nesse artigo, vocês vão falar a opinião de vocês vão explicar, vão pensar num tema que chame de fato a atenção, certo? Num título aí que chame a atenção, vão expor o que é que vocês estão achando em relação a isso. Se vocês quiserem contar uma experiência de vocês, vocês podem. Se vocês quiserem fazer uma comparação com alguma outra coisa, como eu disse antes, vocês também podem. Fiquem à vontade. Mas façam exatamente o que vocês fizeram aqui agora, quando eu abri alguns microfones e perguntei, vocês saíram respondendo. É isso, tá certo? O artigo de opinião é isso, é a gente expor. E aí, ó, quando a gente for ver, vão ter várias opiniões diferentes, certo? Como a gente viu, 3 pessoas falaram, as 3 pessoas falaram coisas diferentes, de opiniões diferentes, não foi? Uma estava já de saco cheio disso e cansada, a outra disse que para ela tava ok, né? E a outra disse, não, para mim é normal demais, porque para mim muita coisa não mudou mesmo, não. Já era costume, eu estava muito em casa e tudo mais. Então, assim, são 3 opiniões diferentes, né? Então, enquanto um abordou o fato de que, tá tão cansativo que já tá todo mundo mais enclausurado ainda, cada um no seu canto. A outra disse, não, eu me aproximei da minha mãe. A outra nem falou sobre essa questão assim. Falou assim, eu penso que eu sou grata pelo que tenho e penso muito nas pessoas que não têm, né? Então, é isso. O artigo de opinião é interessante por conta disso, porque ele vai expor a opinião de cada um de vocês, certo? Como é que vocês vão fazer isso? No caderno de vocês, tá? A gente está seguindo aula normal, a gente precisa usar outros materiais normais. Então, como é que vai ser? Na próxima aula, eu já vou chamar aqui, que nem eu fiz aqui agora. Alguém vai ter que dizer, eu quero falar. Se não for lá, eu vou lá e chamo. Aí vocês vão começar a dizer. Aí a gente vai discutir sobre, e aí, tu falou sobre o quê? Lê um trechinho para mim do teu artigo, certo? E aí eu vou começar copiando aqui, como eu sempre faço, as pessoas que estão fazendo atividade, analisando isso direitinho. Os meninos estão aí comigo também, Érica e Felipe, para darem esse suporte, esse apoio, certo? A aula continua, gente. Tenham isso em mente, continua, certo? Não parou, não. A gente teve um recesso, depois férias, e daqui para o final do ano não tem mais nada. O que a gente tinha de férias a gente já teve, o que a gente tinha de ter de recesso a gente já teve também, então a gente tem que continuar. Mas quando voltar? Se a gente voltar em julho, a gente para? Não, a gente segue, vocês sabem disso, né? Então, continua tudo ok. Oi. Todo mundo que tá querendo saber quem é que ganhou o chocolate do quando. Era isso, Samuel! Meu Deus do céu. Meu Deus. Vê só, eu tô com as produções guardadas de vocês. Eu não lembro agora quem foi exatamente. Vou dizer para vocês depois, certo? Vou colocar aqui, ó. Fulano, foram 3 pessoas que eu disse que ia ser aquelas que tiveram a produção mais dentro do padrão que a gente estudou, né? Mas aí o que eu vou fazer? Não vão ser só essas 3 pessoas que vão ganhar, não, tá? Quando a gente voltar, a gente faz uma comemoração. Deu pra escutar eu falando mentira. Não é possível. Meu Deus! Oxi. Uma festa, somente porque a gente voltou, tá certo? Então, eu realmente vou pegar essas produções e vou passar. Qualquer coisa eu posso pedir depois da aula, até posso passar para os meninos aí, depois eles dizem para vocês não terem que esperar até a semana que vem, tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida. Oi. É um texto de opinião, né? Isso. E... eu não me esqueci que outra coisa que eu ia perguntar. Depois, quando eu me lembrar, eu falo. Tá bom. Então, aí vocês vão escrever no caderno. Na semana que vem, a gente vai abrir para que algumas pessoas falem. É claro que não vai dar para todo mundo falar, porque a gente precisa que a aula prossiga. Talvez a gente faça uma aula de debates dos temas que vocês falaram, e a outra aula a gente prossiga com o conteúdo. A gente pode ver como é que faz. A gente se organiza. Mas... Oi, Manu? No máximo são quantas linhas?
Não tem isso de máximo, certo? Você faz quantas que você vai expor ali a sua ideia. Agora, sim, não dá pra gente expor uma opinião e falar tudo sobre a nossa opinião em 5 linhas, né? Mas pelo menos, no mínimo, aí umas 10, 15 linhas, aí depois vocês falem, certo? Não precisa ficar se... Porque, como eu disse, é um texto simples, não precisa ficar se atentando mas isso aqui não pode botar, a minha opinião não pode. Não, tem que botar. É simples, é a tua opinião aí, tá ok? Então, não tem isso não vou estipular, que nem um texto dissertativo, que são até 30. Agora, vocês podem fazer o quanto vocês quiserem. Veja, essa aqui que eu disse para vocês, que eu estou compartilhando a tela com vocês, ele não acabou aqui. Ele ainda tem muita coisa falando, só que para mim foi interessante até aqui, né? Porque até aqui a gente consegue entender o que ele quer dizer. Mas tem muito mais coisa, certo? Então, se você quiser falar isso, fazer 50 linhas, fique à vontade, certo? Então, no caderno, não vai dar para ninguém, para a gente ouvir todo mundo. Mas eu não sei quem é que vai falar. Então, todo mundo tem que fazer. Porque no momento aqui que eu chamar fulaninho e fulaninho disser, não, professora, eu não fiz. Aí já sabe, né? Vai ser comunicado que não está fazendo atividade e tudo mais. Então, não queiram passar por isso. Então, façam, produzam, tá ok? E é isso. Mais alguma dúvida? Tá de boa? Deixa eu abrir aqui, Bianca. Travou aqui a tela dela. Oi, Bia, tudo bom? Oi. Como é que tu tá? Bem. E como é que tem sido esse tempo? Tem sido bom, porque a gente tá aqui em casa, né? Tenho aproximado mais da minha irmã, dos meus pais. Assim, é como Sara falou, que assim, eu não sou acostumada a sair de casa, mas pra mim tá sendo chato, porque não tô vendo ninguém, né? Porque eu não tenho nem como me comunicar com as pessoas. Mas aqui em casa eu tô com a minha família, então pra mim tá de boa. Não tem nada demais. Graças a Deus. E, deixa eu ver aqui. Eduarda. Deixa eu ativar. Oi, Duda, tudo bom? Não tô te ouvindo. Oi. Oi, agora sim. Não, eu já não saio de casa mesmo. Não sai, tá normal. Tá normal, então, né? Não tô ouvindo direito. Aumenta o volume, Duda, a gente não ouviu. Não tá saindo áudio. Pronto, gente. Então é isso. Alguém, assim, tenha vivido de perto isso tudo que a gente tem passado? Não, né? Não, né? Graças a Deus. Também... Por quê? Quem falou? Oi, Felipe. Tenha vivido de perto assim mesmo essa pandemia, tenha passado por isso. Meu pai tá. Eita. Uns 9 dias que tem cuidado no hospital. Tá de boa, já tá aqui em casa, tá perto do... Tá calado, não pode falar, não sai do quarto. Graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos. Ele falou na gripezinha, não sei o que, calor depois. A gente sai pra fazer as compras, aqui não pode sair mais. E é isso aí. Eu não peguei ainda, ou peguei assintomático. É verdade. Ele cumpriu essa quarentena no quarto, assim, não? Ou teve muito contato? Antes, não. Tava trabalhando normal, aí só se febre e tudo mais, aí não foi trabalhar. Aí depois passou 1, 2 dias e tal, bem, aí foi no mercado, de máscara pelo menos, voltou, chegou à noite de febre no hospital. Chegou lá, confirmou e internaram ele. Aí, bom, passou uma semana e mais uns 2 dias, aí voltou pra casa na segunda ou na terça. Caramba. Aí, agora tá sempre falado, máscara no quarto, isolado, separou o talher, separou tudo dele pra poder misturar. Mas não é aquilo, já passou o pior. Verdade, é verdade. Graças a Deus. Mais alguém? Não. Pronto. Então é isso. Aqui, graças a Deus. É Érica.
E aí, É, Érica, como é que no estão caso, todos? no meu caso, suspeita, né? Minha mãe, né, na casa dela, e meu esposo, muito Eita, doente. De cama mesmo, febre, dia sim, dia não, tosse, entendeu? Aí, assim, não fizeram o exame, de fato, mas pelos sintomas foi constatado, assim, os médicos, provavelmente. provavelmente que sim. Aí, isolamento, né? Muito líquido, se alimentar, mesmo sem ter, mesmo sem sentir o paladar, mesmo sem sentir o cheiro da comida, tem que se alimentar. É, é difícil, né? Quando a gente está doente, a gente querer se alimentar, mas mesmo assim, temos que fazer, porque é importante, né? É É muito verdade. alimentação. Então, assim, eu que estou saindo para comprar coisas, sabe? Ele fica em casa e eu que saio para comprar remédio, para comprar alimentação, entendeu? É Meu Deus. difícil, mas a gente vai, né? Vai passar e vai ser breve, né? Espero mesmo que passe rápido, viu, gente? Espero mesmo que a gente se veja o mais breve possível. Espero que isso é um pesadelo, parece, que a gente está vivendo. Foi pego todo mundo de surpresa, né? Mas vai passar. É importante que a gente faça a nossa parte, independentemente da nossa opinião agora em relação a isso, se a gente acha certo ou não ficar em isolamento, é o melhor fazer, porque é o que os cientistas, os médicos, eles estão avisando, né? Eu tenho alguns amigos médicos que estão, inclusive já pegou o Covid, né? Porque é quase que impossível que não pegue, até porque ele trabalhava na UTI justamente desse pessoal, pegou, se recuperou, mas é uma doença realmente que quando pega e quando aparecem os sintomas derruba mesmo, né? Então, independentemente da nossa opinião acerca do assunto, como a gente viu hoje, cada um tem a sua, é interessante que a gente respeite, é interessante que a gente continue se cuidando, ficando em casa, né? Respeitando tudo isso, esperando que passe com paciência, porque vai passar. E, enquanto isso, a gente continua as nossas atividades, como a gente pode, certo? Então, é muito importante que vocês façam não somente as minhas atividades, mas os outros professores, porque a partir da prática vocês vão surgir as dúvidas, né? E aí vocês, na outra aula, vocês podem perguntar, vocês podem, enfim, interagir, tá? Nas outras aulas eu só peço muito, assim, encarecidamente, que a gente tenha essa participação ainda melhor, né? Só algumas pessoas participaram, mas eu peço muito que, até mesmo porque a gente a nossa aula é de produção textual, não tem como a gente produzir sem a gente discutir, sem a gente entender o que é que fala, sem que eu ouça vocês, certo? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu peço que essa interação seja um pouco maior, seja um pouco melhor. Já venham preparados para falar sobre qualquer coisa, tá? E a gente tá aqui para isso. Até se vocês estiverem assim, professora, hoje eu quero falar, hoje eu quero só desabafar, que tá muito ruim essa situação. A gente tá aqui para isso também, tá bom? Então, a gente tá de longe, mas a gente tá perto, de certa forma, né? E falando, trabalhando para que as coisas fiquem da melhor forma possível, certo? Saibam que o pessoal não parou de trabalhar, né? A semana passada a gente teve inúmeras reuniões para que isso tudo pudesse acontecer. E estamos trabalhando ainda muito para que dê tudo certo, dando o nosso melhor. E a gente quer muito que vocês tenham esse melhor, da melhor forma. Ok? Dúvidas? Vão produzir, né? Então, lembrando, atividade na apostila da página 49 até 51, eu acho, se não me engano, foi isso que eu disse, né? E a produção do... Foi o texto página 49 até 54. 54. Pronto, beleza, obrigada, Felipe. Então, façam. E a produção. Vocês vão perceber que vai ficar algumas atividades aí, que normalmente eu divido na sala. Ó, essa daqui é em classe, essa daqui é em casa. Vão ficar algumas atividades abertas que eu vou passar posteriormente. Por quê? Eu quero que vocês produzam, certo? Tem que produzir o texto lá, o artigo de opinião. Como é que faz isso? Da forma que eu disse para vocês, tá bom? Da forma como está o slide. Eu vou disponibilizar o slide agora, vou passar para o e-mail da coordenação. Acho que a coordenação vai fixar lá no mural de vocês. Vocês têm esse acesso para que vocês possam ir e voltar quantas vezes vocês quiserem. Tá bom, gente? Combinado? Foi muito bom estar com vocês. Estou com saudade, de verdade. Mas vai passar, vai passar. Até semana que vem, então. Tá? Beijo. Professora. Obrigada, Felipe. Obrigada, Érica. Cheiro, gente. Fiquem com Deus e cuidem.